Os fundos imobiliários estão numa sequência de altas impressionante. Desde a última vez que publicamos um vídeo da série Viver de FIIs, o nosso episódio 11, no dia 26 de abril, até a última sexta, 19 de maio, foram 17 dias seguidos de alta no índice, saindo do patamar de 2.814,98 pontos para 2.998,16, alta de 6,5%. E aí fica a pergunta, por que o índice andou tanto nesse último período? E será que ainda temos boas oportunidades em fundos imobiliários? É sobre isso que falaremos no 12º episódio da série Viver de FIIs. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no 12º vídeo dessa série, eu quero lembrar a vocês que as inscrições para a 21ª turma do Viver de Renda, o meu curso de Educação Financeira, seguem abertas. A primeira aula é agora no domingo, dia 28 de maio, às 9 da manhã, ao vivo. Essa é a última turma que eu faço ao vivo e a última turma com 12 semanas de duração, o que é muito interessante, porque ao longo das 12 semanas, uma equipe de suporte, ela responde 100% das dúvidas dos alunos. Então, se assistiu minha aula, e por mais didático que eu seja, aprender a investir é complicado, você ficou com alguma dúvida, você pode perguntar e vai ser respondido por alguém com conhecimento de mercado, muita paciência e com extrema agilidade, porque todas as dúvidas são respondidas em, no máximo, 24 horas dentro da comunidade que nós temos no Viver de Renda. Para quem quer mais informações ou se inscrever na turma, há um link aqui na descrição. Para aqueles que já estão inscritos, nos vemos no domingo. Iniciando agora o assunto do vídeo, primeiro vamos fazer uma breve recapitulação sobre aquilo que eu comentei no último vídeo da série. Vocês devem se lembrar que nós abordamos a temática dos fundos de papel com vários fundos high yield, ou deveríamos chamar de high risk, mas não é tão interessante assim em termos de marketing, caindo por cento. Então tinha fundo que chegou a cair 50%. E agora o que a gente vê é que apesar da queda acumulada no ano, nós tivemos uma boa recuperação nos fundos de papel, inclusive nesses fundos high yield, vários subindo aí mais de 30%. Mas não foram só esses fundos que subiram porque tinham caído muito. Toda a indústria de fundos imobiliários e até o Ibovespa subiram bastante durante esse período. Se a gente pega, por exemplo, o IFIX, ele está com uma subida acumulada no último mês de 6,46%. E aí fica a questão, por que os fundos imobiliários valorizaram tanto no último mês? Só que antes de entrar nesse assunto, vamos dar uma olhada na carteira. E para isso, eu vou acessar o MyProfit, o programa que eu uso para consolidar as informações da minha carteira e também para me ajudar na declaração de imposto de renda. Eu tenho aqui separado apenas a minha carteira de fundos imobiliários e vários de vocês me perguntam como eu separo os fundos das ações. Então tenho duas assinaturas para fazer isso, para deixar mais limpo aqui no canal, mas eu já cobrei o pessoal do MyProfit para que eles possam fazer uma tela parecida com o que eu faço aqui para pessoas que têm apenas uma assinatura, poder separar para comparar, né, cada fatia da sua carteira com o índice de mercado que é o interessante para aquele ativo, por exemplo, FIIs com IFIX. Aqui nós vemos todos os lançamentos, que foram as compras que eu fiz ao longo da série, no último ano. E o que chama atenção nesse momento é que a maior posição que eu tenho aqui na minha carteira é o JSRE11, que deve ter sido um dos nomes mais contestados por vocês dentro da carteira, porque afinal o setor de lajes corporativas, prédios de escritório, sofreu bastante. Só que devido à valorização que nós tivemos nesse período, acabou que a posição cresceu mais. Então hoje, se eu pego o preço médio que eu tenho neste fundo imobiliário de 68,24 para o patamar atual de 74,90, a valorização chega em quase 10%, sendo que durante muito tempo esse fundo imobiliário puxou a rentabilidade da carteira para baixo. Voltando à tela principal, vou agrupar agora por setores. Então, colocando aqui para agrupar em categorias, nós vemos que apesar do JSRS, a maior posição individual do fundo, lajes corporativos acaba ficando aqui no meio da carteira com 17,93% de peso, muito próximo de FOF. Eu tenho apenas um fundo de fundos, que é o RBRF 11, levemente acima de galpões logísticos, o LVBI 11, e os dois protagonistas são a parte de recebíveis imobiliários, os fundos de papel, com 3 posições, KNSC 11, KCRE 11 e RBRY 11, e aqui em shopping 2 posições, XPML 11 e VISC 11. Então, até voltando para os ativos, agora de maneira individual, eu confesso para vocês que eu estava discutindo aqui com o Dani e pensando em vender XPML 11, porque dentro dos fundos imobiliários que eu comprei aqui nesse quadro do canal, ele é o único nesse momento que negocia com um prêmio sobre o seu valor patrimonial. Então eu não fiz nenhuma venda de posição de fundo imobiliário ainda nesse quadro. Vendendo, muita gente fala, poxa, mas vai deixar de receber o dividendo para pagar imposto de renda sobre o ganho de capital que você teve. Isso teoricamente deveria acontecer para quem não tem algum tipo de prejuízo acumulado. E eu tenho prejuízos acumulados, mas a minha ideia era vender uma posição na qual tenho lucro, vender uma posição na qual tenho prejuízo, para que o prejuízo de uma posição eu
anulasse o lucro da outra, eu não tivesse que pagar imposto. E pegar esse dinheiro para alocar em um outro fundo imobiliário do setor de shopping, e aquela posição que eu vendi só para contabilizar o prejuízo, eu poderia recomprar novamente. O único problema para operacionalizar isso é que, infelizmente, estamos sem prejuízos agora. O JSRE subiu bastante. Pois é, então o JSRE acabou frustrando o plano que eu tinha de poder fazer uma venda e mostrar para vocês essa questão da compensação de prejuízos na prática. É que o setor acabou subindo tanto que já não há nenhum prejuízo na carteira de fundo imobiliário. Então, isso vai acabar ficando para uma próxima, e confesso também que eu estou pensando se eu vou vender ou não o XPML. E eu digo isso porque, apesar da minha vontade de arbitrar um pouco essa diferença que existe entre a valorização do XPML, né, a sua cota acima do valor patrimonial, e outros fundos de shopping bons negociados com desconto, eu estava olhando o relatório que o Ricardo, da Speech, que tem lá uma carteira de fundos imobiliários extremamente vencedora, bate o IFIX aí com muita folga há anos, e ele aumentou o preço teto para o XPML. Até porque se você olha realmente os dividendos desse fundo, ele vem aumentando dividendos gradativamente. Então não sei se eu vou vender ou não, né? Mas quando eu fosse vender, eu queria mostrar essa parte de compensação de prejuízo. E para isso eu preciso ter um prejuízo na carteira. No momento, infelizmente ou felizmente, eu não tenho. Continuando o overview aqui da carteira, eu estou na parte do painel de proventos. Aqui descendo eu vejo os pagamentos feitos pelos fundos imobiliários, né, o meu yield on cost para cada pagamento, aquilo que eu estou recebendo comparado ao preço que eu paguei no fundo. E aqui ele já coloca todo o recebimento que eu tive no período temporal deste ano. Então, desde janeiro, foram R$ 13.912,31. Se eu vim aqui para baixo, para a parte que mostra os proventos por mês, a gente está no máximo de proventos, R$ 3.720,06, mas o yield on cost nesse mês ele teve uma leve queda em comparação com o mês anterior. Isso se deve a ter colocado VISC11 na carteira. Como o pagamento dele fica abaixo desse 0,99 que eu tinha, ele acabou puxando a média da carteira para baixo, mas isso não é nenhum problema. Veja que o yield on cost está muito próximo de 1% e com maior recebimento nesse período, sendo que o VISC11 também teve uma boa valorização desde que entrou aqui. Voltando aqui para a tela do patrimônio, vindo em VISC11, estamos aí com 8,28% de subida acumulada, sendo que ele entrou aqui no quadro do canal no último episódio, ou seja, praticamente um mês aí de exposição a esse fundo imobiliário. E para fechar essa revisão, vamos olhar aqui a questão da rentabilidade. Então, pegando desde o começo da carteira, junho de 2022 até agora, maio de 2023, temos aí praticamente 12 meses acumulados, a rentabilidade está em 18,39%. Como essa carteira ela é feita 100% de fundos imobiliários, o mais interessante é que você compare isso com o benchmark do setor, que é o IFIX, que no momento está com uma rentabilidade acumulada de 7,3%. Ou seja, a carteira está rendendo 2,5 vezes mais do que o IFIX no mesmo período. E nesse momento a gente está com uma rentabilidade muito boa, até comparando com qualquer outro índice que nós temos aqui. Inflação ficou lá para baixo, o CDI está em 11,65 no mesmo período, o IBOV deu uma baita de uma reagida, está em 12,26, mas nenhum desses índices rendeu tanto quanto a carteira. Não é uma carteira de fundos imobiliários, é praticamente uma besta enjaulada com ódio, indo para fazer muita rentabilidade. Então tá muito bom realmente. Esse deve ser um episódio que eu tô gravando mais feliz. Até porque durante um tempo tinham críticas aqui nos comentários. Poxa, né, se trabalhar todo para perder pro CDI. De fato, durante um bom período, veja aqui o CDI em cinza, ele estava ganhando de todo mundo, dando uma surra em Ibovespa, dando uma surra em IFIX, mas agora nesse último mês, ambos reagiram e o CDI acabou ficando para trás. E o porquê disso ter acontecido é assunto sobre o qual nós falaremos agora. E para quem gostou aqui de como funciona o MyProfit e também pensando na chegada do prazo limite para declaração de imposto de renda, vou lembrar vocês que eu tenho uma parceria com o programa, ele foi criado inclusive por um aluno meu do Viver de Renda, o Rodrigo Poveron, da turma 10. Para quem quiser assinar, há um link na descrição com desconto de 10%, ou você pode entrar direto no MyProfit e usar o cupom PERINE10. Bom, mas agora entrando nessa questão da subida, tanto dos fundos imobiliários quanto das ações no último mês. O que está acontecendo? Um erro muito comum que os investidores cometem, aqui eu já estou falando de investidores que estão um pouco mais avançados, que entendem essa correlação que existe entre subida de juros e queda de ativos de risco, é pensar que, bom, a Selic subiu, os ativos caíram, tem que esperar a Selic cair para que esses ativos possam começar a subir. Sendo que, logicamente, a taxa Selic ela acaba impactando em empresas e fundos imobiliários, é um aumento do custo de capital, só que a taxa Selic é uma taxa de curto prazo. E as taxas que mais importam na economia são aquelas taxas de longo prazo, principalmente quando falamos de fundos imobiliários. Então são essas taxas que a gente pensa quando fala que o preço de um ativo de risco ele é igual a um fluxo de caixa trazido a valor presente por uma taxa de desconto apropriada.
nada. Então não é a Selic que você usa nessa conta, mas sim essa taxa voltada para o longo prazo. Por exemplo, pegar uma taxa de uma NTN-B que vai vencer lá em 2035, 2045. Existe até uma fórmula que os investidores usam para precificar o preço de ações que pagam dividendos e fundos imobiliários, que é exemplificativa para que a gente veja o efeito dessa queda dos juros de longo prazo no preço desses ativos, que é o chamado modelo de Gordon. Nesse modelo, para chegar ao preço justo de um ativo, você vai dividir aquilo que ele paga de dividendo por ação ou cota de fundo imobiliário no período de 12 meses pela taxa de desconto menos o crescimento do dividendo na perpetuidade. E aí veja que nessa conta você tem três variáveis. O que vai afetar o preço desse ativo, do fundo imobiliário ou de uma ação pagadora de dividendos, é o crescimento do dividendo ao longo dos próximos meses, afinal o numerador da conta fica maior, ou se o denominador da conta fica menor. Para isso você tem duas coisas que podem acontecer. Essa taxa de crescimento do longo prazo ficar maior, só que como a gente fala de dividendo na perpetuidade, é complicado você colocar uma taxa muito alta, porque imagine que você coloca uma taxa maior do que o crescimento do PIB do país. Então quer dizer que o dividendo dessa ação vai crescer tanto que uma hora ela vai estar muito maior do que o país na perpetuidade, se a gente for pensar. Então nada vai crescer mais do que o Brasil na perpetuidade, a não ser que essa empresa consiga se expor a outros ecossistemas, mas pensando realmente em prazo infinito, aquilo vai caminhar para o crescimento do mundo. Não dá para crescer mais. E no outro lado você tem essa taxa de desconto, que você pode estimar como essa taxa de uma NTN-B longa com mais um prêmio de risco, né? Porque afinal de contas, para investir em ações ou fundos imobiliários, você entende que aquilo vai ter mais volatilidade, que principalmente no caso de fundo imobiliário, você vai ter menos liquidez, é um mercado bem menos líquido do que, por exemplo, título público, que você consegue vender na hora que você quiser pelo preço que está lá. Fundo imobiliário, dependendo daquele que você está negociando, pode ter menos liquidez, pode demorar mais para você conseguir vender ou ter que dar um desconto para isso. E para entender por que eu estou falando desse modelo de Gordon, basta pensar o seguinte: se a gente fosse usar como taxa de desconto a taxa Selic não muda desde o meio do ano passado até agora. Ela está estabelecida em 13,75% e apesar da estabilização da inflação recentemente, se a gente olhar a inflação em 12 meses, ela está inclusive dentro da meta do Banco Central, mas ainda contaminada por aqueles 3 meses de deflação no ano passado. Então, pensando no período do ano fechado de 2023, é muito complicado que a gente consiga manter uma inflação nessa casa de 4, alguma coisa, porque ano passado foram 3 meses de inflação negativa e esse ano não será negativa e muito provavelmente vai ser acima de zero, né? Não vai ser alguma coisa que não vai somar no IPCA, então deve ficar um pouco mais alta. A chance da Selic continuar subindo é muito baixa, ela já está estabilizada e o Roberto Campos Neto já falou que a chance de uma retomada do aumento de juros é muito pequena. Contudo, a gente não fala ainda de queda da Selic, embora o mercado já comece a precificar uma Selic para o final do ano na casa de 12,5%. Mas dentro desse modelo, repare que a Selic está inalterada como taxa de desconto, com mais algum prêmio de risco. Agora, se você coloca a taxa da NTN-B para isso, como vocês podem ver pelo gráfico que eu botei aqui na tela, que mostra a variação da taxa da NTN-B 2045, ou seja, Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045, veja que a taxa caiu bastante nesses últimos praticamente 2 meses e meio. Se a gente pega em 3 de março, ela estava em 6,57 e agora, pegando a taxa da última sexta-feira, 19/5, ela está em 5,9. E para mostrar como isso afetaria a cota de um fundo imobiliário hipotético, vamos fazer uma conta imaginando que esse fundo imobiliário pagou R$10 de dividendos nos últimos 12 meses e vamos dividir por aquelas variáveis. Taxa de desconto menos o crescimento desse dividendo na perpetuidade. Então, para o crescimento do dividendo, eu vou colocar 1,5%. Ah, Bruno, vai ser mais, tem que ser ainda menos. É apenas para que vocês vejam a variação no final das contas. E na taxa de desconto, eu vou colocar essa taxa de 6,57 e no prêmio de risco eu vou colocar uma taxa de mais 2%. Botemos aí na conta 1% por conta de liquidez, que é menor, e mais 1% por conta de risco. Apesar de que uma NTN-B também varia bastante, como vocês viram na tela, né? A taxa se move muito e acaba que o preço do título também se move bastante. Eu estou excluindo a inflação da conta porque eu não considerei a inflação na hora de colocar o crescimento do dividendo, sendo que fundos imobiliários eles vão ter contratos reajustados por inflação. E para empresas também a mesma coisa acontece, já que se ela vende um produto ou serviço que ela vai reprecificando conforme a subida dos preços, ela vai acabar tendo um dividendo sendo reajustado por índice inflacionário mesmo que indiretamente. Então vejam que no cenário 1, com essa taxa antiga da NTN-B lá de março, eu estou dividindo R$10 pagos em dividendos por taxa de desconto 6,57 mais esse prêmio de risco de 2%. Numa conta de padaria, 8,57, mais disso eu tiro 1,5% de crescimento do pagamento de dividendos ao longo do tempo. Fazendo a conta no final, a gente chega ao preço da cota em R$ 141,44. E veja que esse preço é o que menos importa, porque a gente tem questionamentos quanto
quanto ao crescimento do dividendo, se esse prêmio de risco está baixo, então isso pode mudar bastante o número. Mas partindo das mesmas premissas, R$10 pagos de dividendo, 1,5% de crescimento do dividendo na perpetuidade. Só que agora, levando essa taxa de desconto com esse mesmo prêmio de risco, 2%, só que de 6,57 para 5,9. E fazendo novamente a conta, o que a gente tem de preço da cota é 156,25. E dividindo 156,25 por 141,44, nós vemos um crescimento de 10,47%, ou seja, uma valorização de mais de 10%. Apenas por conta da mudança dos juros futuros. Veja que a Selic está inalterada, mas a taxa das NTNBs, tanto 2035, 2045, estão em queda. E aí fica o ponto, né? Por que essas taxas estão caindo? Parte disso é explicado pela questão da inflação, que eu já citei aqui, apesar de que é uma inflação de curto prazo, o que vale mais são as expectativas de longo prazo, mas como essa inflação já está mais comportada, já começa a se precificar um ciclo de queda dos juros que deve começar ainda esse ano. E já pensando naquela parte que tem mais impacto no longo prazo, vamos lembrar que após as eleições, o mercado de fundo imobiliário começou a cair bastante porque o governo falava que iria tirar o teto de gastos e que teria um novo arcabouço fiscal, mas ninguém sabia como seria esse arcabouço fiscal, havia muita incerteza. Quando saiu o arcabouço, o mercado subiu. Apesar de muita gente não ter gostado, era melhor ter algum arcabouço do que não ter nenhum. E mesmo que pela regra que foi colocada, que vai passar por modificação no Congresso, ela pode ficar mais rígida, inclusive com algum tipo de punição para o governo, caso ele não consiga cumprir a regra, o que nós vemos é que a despesa vai subir em termos reais, né? Inflação mais 0,6 com um teto de 2,5. Não é o teto de gastos, que só previu o crescimento de inflação, com algumas poucas exceções, mas se a gente olha até o breve histórico do teto de gastos, se você pega o último ano de governo, o crescimento de despesa foi de inflação mais 3 e alguma coisa. Se você pega a média do Brasil, desde 97 até 2015, o crescimento foi de IPCA mais 6. Então, na pior hipótese, um crescimento de IPCA mais 2,5 é pior do que a gente tinha com teto de gastos, mas não é tão ruim assim. De modo que, com menos incertezas, ainda que você não tenha certeza de como vai ser esse mecanismo do novo arcabouço fiscal, e talvez certeza seja uma palavra meio forte para o Brasil, né? Porque mesmo estabelecido, você pode ter exceções que são aprovadas depois e coisas do gênero. Com um cenário um pouco menos nebuloso, nós já vimos uma reação do mercado, tanto em fundo imobiliário, quanto também no índice Bovespa, que saiu de praticamente 100 mil pontos para 110. E no caso aqui do IFIX, com esses 17 dias de alta seguidos. E aí fica a questão, poxa Bruno, e agora, né? Ainda vale a pena comprar fundos imobiliários? Eu, nesse vídeo, não vou comprar nenhum fundo imobiliário. Até pensei em fazer isso, porque considero ainda que você tem vários fundos imobiliários muito atrativos, basta olhar o desconto com que vários negociam frente ao seu valor patrimonial, só que foram 17 dias seguidos de alta. Então, como o mercado ele sobe caindo, daqui a pouco a gente vai ter uma realização de lucro, o pessoal vendendo, ele vai voltar a cair. E por mais que o meu foco aqui seja no longo prazo, eu prefiro comprar sempre com preços mais baixos. Sendo que nesse mês eu já fiz um aporte também um pouco mais relevante na minha carteira de ações. Então, por hora eu fico sentado em cima da posição, recebendo meus dividendos, acumulando, e aí sim, no próximo episódio, eu coloco uma nova posição na minha carteira. Mas para você que está começando agora e pensa, poxa, vale a pena? Na minha opinião, sim, vale a pena. E de toda forma, você não vai fazer nenhuma grande aquisição de uma vez. Pelo menos não se você pensa como eu. Prefiro sempre agir de maneira gradativa, colecionando as oportunidades que o mercado me dá e sem grandes movimentos de uma vez, porque a chance de você pegar um topo, principalmente agora após 17 dias de alta seguidos, começa a ficar maior. Bom, pessoal, da minha parte é isso. Eu fico por aqui e deixo novamente o convite para aqueles que querem aprender mais sobre a seleção dos ativos, tanto ações quanto fundos imobiliários, títulos públicos, renda fixa no geral, Bitcoin, para conhecerem o Viver de Renda. Estamos na turma 21 agora, vai começar no domingo. É um curso com NPS muito alto, basta perguntar para quem já fez o treinamento e com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas. Para você que quer aprender mais sobre esse mercado, dê uma olhada aqui no link da descrição e faça parte da turma. A todos os demais, muito obrigado pela audiência. Deixe aqui um comentário com sugestões de novos ativos para que a gente dê uma olhada dentro da temática de FIIs e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima.